Sabe, existe um certo conforto naquela precisão matemática da medicina tradicional. Tipo, quando alguém fratura o braço. Uhum. O raio-x mostra exatamente onde está o problema. Exato. O raio-x revela aquela linha branca no osso e pronto. O diagnóstico é visual, categórico, indiscutível. O osso quebrou, a solução é engessar, e o caminho para a recuperação segue um protocolo super fechadinho. É um sistema muito reconfortante, né? Porque ele lida com absolutos. E, assim, o cérebro humano adora categorias bem definidas. A gente anseia por problemas que possam ser isolados e consertados de forma linear. Pois é. Mas o choque de realidade acontece quando a gente tenta pegar essa mesma lógica e aplicar, sei lá, no neurodesenvolvimento. Ou pior, no dia a dia de uma sala de aula. Ah, com certeza. Educação definitivamente não funciona como um raio-x. Nem um pouco. E a mente humana resiste a essas categorizações absolutas. Essa tensão toda ficou muito clara para mim enquanto eu li o material para o nosso mergulho profundo de hoje. É um artigo recente, publicado na Educar em Revista, da Ana Paula Boff e da Andréa de Bem Machado. Ah, esse levantamento que elas fizeram é fascinante. Uma pesquisa gigantesca. Gigantesca, olha só. Elas analisaram 445 trabalhos acadêmicos na Web of Science sobre educação especial e inclusiva. E, tipo, a Austrália domina as publicações, seguida pelo Reino Unido. E o dado que mais chama atenção aí é sobre o nosso país, né? Exatamente. O Brasil, de forma bem surpreendente, não apareceu com um único artigo nessa amostra específica. E é por isso que a gente está aqui hoje. Nossa missão nessa análise é justamente desvendar essa lacuna entre a teoria, as leis maravilhosas que a gente tem e o chão de fábrica das escolas. É uma lacuna gritante, porque essa ausência na base de dados levanta uma questão monumental. O Brasil tem uma arquitetura legal invejável no papel. A Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, é citada como padrão ouro em garantias de direitos. Todo mundo elogia a lei. Sim, mas o fato de não termos essa correspondência no volume de pesquisas de alto impacto reflete uma fratura muito profunda. Uma distância entre o texto frio da lei e a complexidade caótica das nossas escolas públicas. Ok, então vamos desempacotar isso. A legislação diz que a escola é para todos, mas a vivência de quem está lá na ponta mostra uma realidade exaustiva, cheia de improvisos. A gente sabe que a inclusão é o caminho, mas a prática esbarra em barreiras. E para entender de onde vêm essas barreiras, a gente precisa olhar para o passado, especialmente para a falta de investimento histórico em educação no Brasil. Caramba, sim. O vácuo do Estado. A mente negligenciou a educação de pessoas com deficiência. O ensino público não tinha infraestrutura, não tinha dinheiro, não tinha método. E aí as instituições filantrópicas entraram para cobrir esse buraco, certo? Perfeito. Elas prestaram um serviço crucial na época, claro, mas isso acabou consolidando um modelo de segregação. Os alunos com deficiência cresciam isolados do resto da sociedade. E tudo isso era justificado por uma lente muito específica, que a gente chama de modelo médico. Ah, o famoso modelo médico. É como tentar forçar um pino quadrado num buraco redondo, né? Uma ótima analogia. Porque assim, no modelo médico, o indivíduo é visto como uma máquina defeituosa que precisa ser consertada para poder operar no mundo. É como culpar uma cadeira de rodas por não conseguir subir uma escada. Nossa, sim. Em vez de questionar o arquiteto que fez um prédio sem rampa. Exato. A culpa cai inteira sobre a pessoa. Se o aluno não acessa o currículo, o modelo médico diz que a deficiência dele é o obstáculo, e não a rigidez do ensino. E o que é fascinante aqui é como o artigo traz a mudança dessa lente, baseada em pesquisadoras como a Débora Diniz. É a transição para o modelo social da deficiência. Que vira o jogo completamente, né? Totalmente. O modelo social argumenta que a biologia pode até trazer um impedimento. Uma lesão medular ou uma condição genética são fatos do corpo. Mas a deficiência em si é uma construção da sociedade. Pera, explica isso melhor para quem está ouvindo. Como assim a sociedade constrói a deficiência? É simples. A deficiência acontece no exato momento em que um corpo com algum impedimento colide com um ambiente que não foi desenhado para ele. Ah, entendi. Então uma prova impressa com letra minúscula, sem opção de áudio, vira uma barreira metodológica enorme para um aluno com baixa visão.
Exato. Ou uma escola que recusa a matrícula de uma criança autista dizendo que, não estamos preparados. Essa é a pior de todas, a barreira atitudinal. Nossa, e como acontece? E o modelo social tira esse peso das costas do indivíduo e exige que o ambiente assuma a bronca. E isso é a base da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Ou seja, não é mais uma questão de caridade ou de fazer um favorzinho. De jeito nenhum. É um direito civil e humano. Adaptar o ambiente é obrigação do Estado. Mas aí eu te pergunto, se a lei está aí, consolidada, por que a prática nas escolas ainda é tão difícil? Porque a gente vê que os documentos oficiais usam as palavras certas, mas na sala de aula a coisa não engrena. Porque rola uma armadilha com as palavras. A gente vê pesquisadores como Gergut e Lopes mostrando que muito do que a gente chama de inclusão hoje é só integração mascarada. E olha, integração e inclusão são mundos opostos. Opõe mundos mesmo. Muitas vezes a gente ouve essas palavras sendo usadas como sinônimos. Qual é a diferença real na prática? Na integração, o aluno com deficiência consegue entrar na escola. Ele tem uma matrícula, senta numa carteira, divide o espaço físico. Mas e aqui está o problema? O foco ainda é o modelo médico. O contrato invisível da integração diz que o aluno que lute para se adaptar. Tipo, a escola abre a porta, mas não muda a mobília. Exatamente isso. As provas padronizadas, a velocidade do conteúdo, tudo continua igual. E a inclusão de verdade? A inclusão exige que a escola inteira se transforme para receber a pluralidade cognitiva como algo normal, e não como um desvio tolerado. E quando isso não acontece, a gente cai no que o pesquisador Roger Leslie chama de condição de indiferença coletiva. Condição de indiferença coletiva. Esse termo é forte. Muito. Porque a escola, mesmo sem intenção de ser maldosa, acaba sendo cúmplice da exclusão. Ela se torna passiva. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Pensa numa aula de física no ensino médio. O professor está lá na frente resolvendo equações de termodinâmica e tem um aluno com deficiência intelectual moderada, sentado na última fileira, recebendo um desenho impresso para colorir, só para ele ficar quietinho. Nossa, esse é o exemplo clássico. A escola bate no peito e diz que incluiu, a estatística do governo sobe, mas aquele aluno está invisível. É uma barreira atitudinal disfarçada de acolhimento. É exclusão dentro da sala. Certíssima a sua leitura. E para combater essa indiferença toda, a política pública criou o que a gente chama de educação especial. Mas aí a gente tem outro problema de percepção. O pessoal acha que é um lugar, né? Exato. Historicamente, se imaginava uma sala no fim do corredor ou uma escola separada. Mas a pesquisa destrói essa ideia geográfica. Educação especial não é um CEP. Então o que ela é na prática do dia a dia? Ela é uma modalidade de ensino transversal. O coração disso é o atendimento educacional especializado, o famoso AEE. Ele funciona no contraturno. O aluno tem as aulas regulares de manhã e o AEE à tarde. Tá, e o que o profissional do AE faz exatamente? Pode ser uma prancha de comunicação, um software, uma nova forma de avaliar. É um trabalho de equipe multifuncional, envolvendo a família, a gestão, os terapeutas. Mas deixa eu fazer um papel de advogado do diabo aqui. Pode fazer. Não seria muito mais fácil, sei lá, deixar todo o ensino desse aluno apenas nas mãos desse professor especialista do AE, já que ele tem um treinamento técnico para isso? A tentação de fazer isso é gigante por causa do cansaço dos professores regulares. Mas as pesquisas mostram que isso é letal. O estudo focado no Chile chama isso de encapsulamento do professor de educação especial. Encapsulamento? Tipo, isolar o cara? Isso. Se você terceiriza o aluno para o AEE, cria uma barreira cultural. O professor da sala comum lava as mãos e pensa: esse aluno não é meu, é problema da sala de recursos. E a inclusão morre aí. Com um voo comercial. Como assim? Tipo, o professor regular é o piloto do avião e o professor do AEE é o copiloto. Eles não pilotam aviões diferentes. Eles estão ali na mesma cabine, dividindo os controles, para garantir que todos os passageiros cheguem no mesmo destino. Se um parar de falar com o outro, o avião cai. Genial.
É exatamente essa colaboração diária que precisa acontecer. O especialista estuda o caso no contraturno e entrega a estratégia para o piloto, o professor regente, aplicar na sala de aula. Mas para essa parceria voar, a formação docente tem que mudar muito. Ah, formação docente. Acho que esse é o maior gargalo que os dados mostram, não é? A gente escuta muitos professores reclamando que não foram preparados na faculdade. E não foram mesmo. Dados globais da Finlândia, da África do Sul, da Tailândia, mostram que muitos cursos ainda estão presos no modelo médico. Na Tailândia, por exemplo, a formação foca em memorizar características de diagnósticos. Então o cara passa 4 anos decorando os sintomas do autismo ou do TDAH. Sim, e quando pega uma turma de verdade, descobre que saber o diagnóstico não ensina como dar aula de matemática para aquele aluno. E isso gera uma insegurança terrível. Fica parecendo que precisa de uma mágica para ensinar. O que nos leva de volta àquela indiferença coletiva. Como os cursos de formação podem reverter isso? Deslocando o foco da patologia para a pedagogia e para os direitos civis. Inclusão tem que ser o tecido de todo o curso universitário, não uma matéria optativa isolada. Mas, além da teoria, o professor precisa de estratégias práticas. E o artigo menciona alguma ferramenta prática, tipo para usar numa terça-feira de manhã com a sala pegando fogo? Menciona, sim, o Modelo Dialógico de Prevenção e Resolução de Conflitos, o DMPRC. Tá, e como funciona esse DMPRC para eliminar barreiras, por exemplo, de bullying ou isolamento? Imagina que um grupo de alunos não quer colocar o colega com síndrome de Down no trabalho de ciências, dizendo que ele vai abaixar a nota deles. Uma situação super comum, infelizmente. Barreira atitudinal clássica. O que o professor faz? Em vez do professor ser o juiz autoritário que só dá suspensão para todo mundo e protege o aluno com deficiência, ele organiza uma assembleia com a turma. O objetivo é dar voz aos estudantes. Ah, em vez de só punir, ele media. E o aluno que foi excluído? Ele ganha espaço para falar sobre como aquela atitude impactou ele. E o grupo é forçado a ouvir, dialogar e propor uma solução para integrar as habilidades desse colega no projeto. Nossa, isso quebra totalmente aquele paternalismo, né? Aquela ideia de que o aluno com deficiência é um coitadinho que precisa ser salvo pelo adulto. Exatamente. Coloca ele como cidadão ativo. Ele negocia, ele argumenta. E sabe qual é o meu maior aha moment vendo isso? É que eliminar essas barreiras não beneficia só o público-alvo da educação especial. Beneficia todo mundo. Totalmente. Isso é pura neurociência e psicologia do desenvolvimento. Vygotsky já falava disso. Aprender a colaborar em ambientes heterogêneos desenvolve a inteligência social e cognitiva de toda a turma. Claro, porque esses alunos sem deficiência estão tendo que exercitar empatia, negociação, resolução de conflitos, habilidades para o resto da vida. O melhor treinamento possível para a civilidade. Conviver com a diferença forma adultos muito mais tolerantes e mentalmente flexíveis. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Se a gente amarrar todas essas pontas. Significa que a inclusão não é um anexo no sistema, é uma ruptura. A gente tem que sair do modelo médico para o social, tem que parar de esconder aluno na integração e colocar especialista e professor regente para pilotarem juntos. E a universidade precisa abraçar os direitos humanos. E para quem acompanha o nosso trabalho, é muito legal ver que essa dinâmica mental se aplica fora da escola também, não é? Com certeza. Esses modelos mentais servem para empresas, para planejamento urbano. Quando você adapta um ambiente para quem tem mais barreiras, o ecossistema inteiro fica mais seguro e inovador para todo mundo. Incrível. Bom, as autoras desenharam um mapa perfeito de como adaptar tudo isso, mas eu quero fechar deixando uma provocação para quem está nos ouvindo, uma semente para reflexão. Manda. A gente viu como flexibilizar metodologias e treinar professores, mas enquanto os governos e os sistemas educacionais ao redor do mundo continuarem absolutamente obcecados por testes padronizados de múltipla escolha e por homogeneizar as notas de todo mundo, a verdadeira inclusão não vai estar sempre lutando contra a própria essência desse modelo industrial de educação. Será que a maior barreira de todas não é essa régua inflexível que o sistema usa para medir mentes plurais? Fica a reflexão. Uma excelente pergunta para encerrar. Obrigada pelo papo. E nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima análise.